Meus irmãos, quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e abrir em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler hoje dos versos 7 a 13. Apocalipse 3, 7 a 13. E esta palavra diz o seguinte: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Preste bastante atenção já na leitura aqui, porque é a palavra que já está sendo liberada sobre sua vida. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Tem um amém aí? Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Queridos, o tema da mensagem de hoje é Filadélfia, uma igreja aprovada. Uma igreja aprovada. Nós estamos na sexta igreja registrada no livro de Apocalipse. Dentre as 7 que são colocadas, nós chegamos à sexta igreja. E imagine uma pequena comunidade do primeiro século, reunida em casas simples, num canto pouco conhecido da região da Ásia Menor. Não eram ricos, não tinham templos magníficos nem influência política. Pelo contrário, eram frágeis, cercados por pressões externas, desprezados por muitos e até perseguidos por aqueles que se diziam religiosos. Era a igreja de Filadélfia, uma comunidade vista pelos olhos humanos como quase insignificante. Mas a carta que chega a eles é simplesmente extraordinária. O próprio Jesus, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre, dirige-se a essa pequena congregação. Ele não os repreende. Não há acusação, só encorajamento, honra e uma promessa. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Naquele contexto, uma porta aberta proporcionou novas oportunidades na missão, acesso ao reino de Deus e também vitória sobre barreiras impostas pelos homens. A comunidade de Filadélfia, em sua fragilidade visível, estava sendo convidada a olhar para Cristo como sua força invisível. Ele mesmo segurava as chaves da história e garantia que, embora o mundo tentasse interromper sua fé e seu testemunho, nada poderia impedir os propósitos do Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, amor entre os irmãos, representa a igreja servidora. Ela indica o crente espiritual, apresenta a igreja fiel. É a igreja que tinha diante de si uma porta aberta, uma igreja que levava o evangelho para o mundo, uma igreja que guardava a palavra e honrava o nome de Cristo.
E nessa carta, Jesus se apresenta com alguns adjetivos, como o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Com os atributos de santo e verdadeiro, ele se dirige a uma igreja que também vivia em santidade e verdade, e temiam a ele. E como aquele que tem a chave de Davi, o Senhor manifesta o seu poder de realizar o que bem quiser, quando quiser, pois ele é o soberano, o todo-poderoso. E mostra a autoridade messiânica de Jesus. Ele é o único mediador que abre o acesso ao Pai e que abre oportunidades eternas. E nessa igreja, nós observamos o padrão ideal de igreja, o padrão perfeito de igreja, o alvo que devemos alcançar. Por isso, Filadélfia é uma igreja aprovada. Filadélfia é uma igreja apreciada pelo Senhor. É uma igreja da qual o Senhor não tem objeções. O Senhor não tem nada para corrigir nessa igreja. E existem algumas características que marcam uma igreja aprovada. E o verso 8 diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Neste verso nós vemos que a primeira característica de uma igreja aprovada, intrigantemente, é ter pouca força. Meu Deus! Uma igreja aprovada não é aquela que se apresenta socialmente como poderosa, magnífica, a igreja, uau! Mas é uma igreja que tem pouca força. E é só uma igreja que tem pouca força que pode reconhecer genuinamente a sua dependência de Deus. E a igreja que depende de Deus não erra. A igreja que depende de Deus, o crente que depende de Deus, não falha. Por quê? Porque Deus não falha. Porque está dependendo daquele que é Senhor e Rei, que é soberano. Muitas vezes, os padrões sociais estabelecidos por homens não combinam com os padrões estabelecidos pelo nosso Deus. Então o homem olha para o que é potente, ostentador, o que é grande, o que é forte. O homem exalta o outro por sua influência, exalta o outro pelo seu poder, riqueza, mas Deus não considera estes valores. Diante de Deus não é riqueza que nos aprova. Diante de Deus não é força que nos aprova. Diante de Deus não é muito conhecimento que nos aprova. Mas é sim o quanto nós dependemos dele. É o quanto nós esperamos por ele. A realidade é que o que aprova uma igreja é a sua fidelidade. O que aprova um cristão é a sua fidelidade. Não é o quanto você conquistou, o quanto você conseguiu, o quanto você avançou, mas o quanto você se manteve fiel. Porque, queridos, no grande dia, o Senhor não vai buscar em nós efetivamente o tanto de almas que pudemos levar, o tanto de igrejas que pudemos abrir, o tanto de batismo que realizamos, mas Ele vai considerar o quanto nós fomos fiéis. Porque tem igrejas, tem pessoas que está arrebanhando multidões, que está ganhando almas, que está batizando, mas a sua fidelidade é zero. Nós vimos várias igrejas já. E dentre as igrejas que vimos, muitas nós vimos que o trabalho era crescente, o desenvolvimento era alto. Mas o Senhor diz, mas eu tenho coisas contra vocês. Agora aqui uma igreja que a sua força é pequena. Uma igreja considerada fraca. Uma igreja considerada até mesmo socialmente irrelevante. Mas é uma igreja que se mantinha fiel. E, portanto, a fidelidade não depende do tamanho ou do poder humano, mas da perseverança em seguir a palavra de Deus. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Não negocie a doutrina dos apóstolos. A igreja verdadeira, a igreja aprovada, persevera na palavra de Deus. E essa igreja, ela não recebe nenhuma repreensão. E dentre as 7 igrejas que nós estamos tratando nesses dias, nós encontramos Esmirna, que se considerava pobre.
mas o Senhor a declara rica. É uma outra igreja que não tem repreensão. Esmirna também não tem repreensão. E o Senhor exalta essa igreja. Agora, ele chega na igreja de Filadélfia e ele diz: você é aprovado porque você tem pouca força, mas não me negou. Então, note, meus queridos irmãos, que não é a aparência estabelecida, não são os padrões estabelecidos humanamente que nos torna uma igreja aprovada. Nós nos tornamos aprovados diante da régua do próprio Deus, diante dos princípios por ele estabelecido. Então, o crente ideal, ele não atende a especificações humanas, mas divinas. Não tem que se modelar aqui um homem está tentando fazer de você, mas se modele diariamente pelo que a palavra de Deus, pelo que o próprio Deus, pela ação do seu Espírito Santo, está fazendo em nós. Viva essa realidade. Agora, note que a marca da igreja fiel, da igreja aprovada, ela é uma igreja que tem pouca força, mas com a pouca força que ela tem, ela não utiliza desnecessariamente. Ela não utiliza aleatoriamente. Ela utiliza para guardar a palavra. Meu irmão e minha irmã, se for grande a sua fraqueza, se for grande as suas debilidades, o pouco de força que você tem, utilize para ser discipulado pela palavra de Deus. Utilize para recorrer à palavra de Deus. O dia que tu acordar desanimado, triste, caído, se sentindo derrotado, arrasta até a sua Bíblia, pega ela e internalize a palavra de Deus. Quando te faltar forças, não se esforce para fazer outra coisa a não ser buscar a palavra de Deus. É isso que aprovou essa igreja. O crente ideal, o crente fiel, a igreja fiel, mesmo em meio à sua pequena força, ela é marcada pela perseverança em guardar a palavra do Senhor. Aleluia! Queridos, que o Senhor continue nos levantando como uma igreja bíblica, que o Senhor continue nos levantando como discípulos bíblicos, não aqueles que se rendem a metodologias, a sistemas, a organizações humanas, mas aqueles que se rendem diariamente, mesmo com pouca força, a buscar um versículo bíblico e ouvir a voz de Deus para a sua vida. Então, ainda que tudo venha nos faltar, nós não podemos deixar de guardar a palavra do Senhor, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, que nós recebemos a sua aprovação. Então, o Senhor não vai perguntar para nós quantas almas você ganhou. Sabia disso? É importante ganhar almas? Sim, a palavra diz que quem ganha almas é sábio. É importante. O Senhor não vai falar para nós quantas igrejas você implantou. Ele não vai perguntar quantas pessoas você discipulou. Ele vai olhar para mim e para você e dizer quanto que você se manteve fiel. Quanto que você se manteve dependente de mim. Então a igreja fiel, a igreja aprovada, ela tem pouca força, mas ela usa a sua pouca força para guardar a palavra e, consequentemente, não negar o nome do Senhor. Sabe quando nós negamos o Senhor, quando nos surge uma oportunidade de exaltar o nome dele e nós nos calamos? Lembra que a gente conversou sobre isso na célula? Lembra que nós falamos sobre isso? Quando nós temos a oportunidade de expressar a grandeza, a sabedoria, o governo, a autoridade, o poder, a glória de Deus e nós nos calamos. Mas a igreja fiel, a igreja aprovada, ela não nega o nome do Senhor. Porque quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos para não pecarmos contra Ele. Salmo 119, 11 diz o que para nós? A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra, você não peca, meu irmão e minha irmã. Sabe por que tu é pecador ainda? Sabe por que tu permanece no pecado? Porque você não guarda a palavra. Todo aquele que guarda a palavra vence o mundo. Todo aquele que anda em obediência à palavra vence o pecado. Essa é uma garantia divina.
Então, diante das pressões do mundo, meus irmãos, diante das trevas, diante da carne, nós não podemos negar o nome do Senhor. E com relação a essa igreja, enquanto muita coisa competia para tentar afastá-la de Jesus, incluindo os ensinos religiosos enganosos da sinagoga de Satanás, ela permaneceu firme sem negar o nome do Senhor. Aleluia. Então permaneça firme. Muita coisa neste tempo está trabalhando para nos tirar da presença de Deus. Muita coisa está trabalhando para nos afastar da nossa fidelidade a Deus. Mas quem aqui quer ser um crente aprovado? Aleluia. Então o que nós fazemos? Nós nos mantemos mesmo com pouca força. Nós olhamos para a palavra e não negamos o nome do Senhor. Aleluia. Então, quais são as características de uma igreja aprovada? É exatamente tendo pouca força, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Deus te colocou aqui nessa nação para que essa realidade seja estabelecida. Deus nos plantou aqui como igreja para que essa realidade seja estabelecida. Então não negocie o seu chamado diante de Deus. Agora, o Senhor ele vai trazer promessas para essa igreja. A igreja aprovada recebe promessas. Quem gosta de promessa? Eu amo promessa. E prefiro ainda mais quando elas são concretizadas. Porque tem crente que, como diz a canção, vive a vida inteira firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas, e nunca vê realização. Está só na promessa. Ah, porque Deus tem um plano. Ah, Deus tem um propósito. Ah, Deus... E nunca acontece. Tem algo de errado aí. Porque aquele que promete é poderoso para cumprir. E ele mesmo diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, queridos irmãos, a igreja aprovada é uma igreja que recebe promessas e tem promessas executadas. Agora, quais são as promessas que são trazidas para essa igreja? Você vai encontrar dos versos 8 a 10. E ele vai dizer, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso aqui já é maravilhoso. Aleluia. Amém, queridos? Ele diz, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Então, quais são as promessas? Primeira promessa, meu irmão e minha irmã, uma porta aberta que ninguém pode fechar, aleluia. Então, entenda que diante do que se estabelece como promessa de Deus, a porta que ele abriu, ninguém vai fechar. Aleluia. Amém, queridos? Nós, como igreja, somos uma porta que Deus abriu nesta nação e não tem mais nada que pode fechar. Aleluia. Existe essa promessa sobre nós. E agora, quando nós olhamos para essa realidade, uma porta aberta, indica, queridos, que o crente que permanece firme no Senhor recebe a garantia de trilhar os caminhos que Deus preparou. O que Deus falou ao nosso respeito, como filhos, como igreja, vai se cumprir, aleluia. Vai se cumprir. É garantia por Ele. É o direito que Ele nos dá de entrar pelas portas dos privilégios do reino de Deus e de sermos supridos em tudo mediante o serviço cristão. Tudo o que nós precisarmos para fazer a obra de Deus, Ele vai preparar. A porta está aberta. Nós saímos da nossa nação, especificamente nossa casa, eu vou dizer pelo que nós recebemos a partir de lá, e Deus disse, eu vou levar vocês para aquele lugar, e eu coloco diante de vocês portas abertas. Aleluia. É por isso, queridos irmãos, que eu sei que tudo que nós precisamos ao seu tempo se estabelecerá. A seu tempo se concretizará. Porque aqui nós estamos nesse ambiente como uma porta que o Senhor abriu. Está aberta. Aleluia. Quando Ele nos abrir a próxima, estará aberta. E quando Ele abrir, ninguém vai fechar. Esse é o direito de uma igreja aprovada. Esse é o direito de crentes aprovados. Recursos do reino, provisões do reino, saúde do reino, vida em abundância. É o que o Senhor está dizendo para nós. Mas não só isso. Ele diz
que ele vai tratar com os inimigos, ele vai tratar com os enganadores, ele vai tratar com os falsificadores. E ele diz: os que mentem, enganam ou nos ignoram vão reconhecer a glória de Deus em nossas vidas. Amém? O Senhor vai tratar com aqueles que estão deturpando o evangelho, o Senhor vai tratar com aqueles que estão enganando, o Senhor vai tratar com aqueles que estão mentindo, o Senhor vai tratar com aqueles que vão querer nos perseguir. E ele nos mostra, queridos, que não há engano, não há mentira, não há injustiça que prevaleça contra os servos fiéis do Senhor. Aleluia. Não tem levante do inferno que vai prevalecer, meus irmãos. Não tem levante do maligno que vai continuar contra nós ileso. Amém? Nós podemos até receber o baque da notícia, da informação, mas o Senhor nos mantém de pé e o Senhor peleja por nós. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Ele fará com que os que se opõem vejam a glória dele na vida dos que o adoram. Então, já ouviu aquela frase? Deixa falar, deixa falar. Mas vão se levantar, deixa falar. Meus irmãos, nós somos ainda tão pequenos e nossa força é tão pequena, mas nós já enfrentamos tanto ataque, tanto ataque. Por que você acha que é assim? É porque o diabo sabe a porta que Deus já abriu ao nosso respeito. O diabo sabe o que o Senhor já decidiu fazer através da nossa família, através da nossa casa, através do nosso ministério, através do nosso chamado, através dos dons. E eu estou dizendo nosso, mas é tudo do Senhor, é o que Ele colocou nas nossas vidas. Agora, qual é a próxima promessa do Senhor? Além de portas abertas, além de tratar com os que se opõem a nós, ele também diz que será guardado da hora da provação. Aleluia. Está entendendo isso, queridos? O Senhor vai nos guardar nesta hora. E é interessante, queridos, notar que quando nós olhamos aqui, ele diz assim: olha, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Isso indica que nós vamos estar nesse ambiente de turbulências, de lutas, de provações, mas vai haver livramento para as nossas vidas. Vai haver livramento, porque o crente fiel será protegido por Deus na hora da provação que se aproxima, e Deus garante isso como direito do Senhor dado àqueles que se mantiverem conectados com Ele. Amém? Então essas são as promessas que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Essas são as diretrizes que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Nós estamos seguindo um trilho e o Senhor veio tratando conosco, nos direcionando, dizendo: volta de onde você caiu, volta para o primeiro amor, se conserte, cuidado com a sinagoga de Satanás, cuidado com as doutrinas falsificadoras, cuidado com Jezabel, cuidado. Mas agora ele está dizendo: eu coloco uma porta aberta diante de vocês. Meus irmãos, eu quero declarar nessa noite, eu já tenho dito isso, mas vai ficando cada vez mais perto. Deus está nos levando para um próximo nível. Aleluia. Deus está nos levando para um próximo patamar. Aleluia. Deus está nos levando para a nova fase da nossa vida. Aleluia. Então esse é o direito que o Senhor nos dá. E aí ele nos faz um alerta através dessa igreja. Ele diz: venho em breve. Venho em breve. Retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Não é uma correção que ele está fazendo. Ele está dando um alerta. Ele está falando: se cuida, se proteja, fique atento. Diga para o seu irmão: fica atento. Fica ligado. Fica ligado. Está entendendo, queridos? Então, a posição ideal nos dá muitas garantias, mas é preciso cuidado para não perdê-la. Tome cuidado para não perder sua salvação. Tome cuidado para não perder seu galardão. Tome cuidado para não perder sua coroa. O que o Senhor está dizendo? Tome cuidado. Tome cuidado. Guarda o que você tem para que ninguém tome. Então tem gente que diz aí que você não pode perder a salvação, que você não pode perder as bênçãos. E o Senhor Jesus está dizendo: toma cuidado para não perder. Porque pode perder. Então vigia, meus queridos. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Meu Deus. Então quem está pensando que está de pé, não, está tudo bem, estou firme, o Senhor está dizendo nessa noite, cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Cuidado, porque o diabo está tentando te derrubar. O diabo está tentando nos derrubar, meus irmãos. Ele não está feliz com o que nós estamos vivendo, não. Parece ainda que é tão sereninho, tão superficial, mas o Senhor está nos levando para as profundezas da nova fase, do novo tempo. Então acredite nisso e fique com esse alerta. Então fique conectado, porque o Senhor já está vindo. O Senhor já está às portas. E Ele diz que nós somos preservados quando nós nos mantemos fiéis. E quando nós nos mantemos fiéis, o que temos recebido, ninguém tira de nós. Amém? Então fique fiel para não perder o que você já recebeu. Fique conectado com o Senhor para não perder o que você já alcançou no Senhor. Então nós estamos falando que uma igreja aprovada, ela mesmo tendo pouca força, ela guarda a palavra, não nega o nome do Senhor. Nós estamos vendo que ela recebe promessas de ter uma porta aberta que ninguém pode fechar, de ter justiça sobre os que querem enganar, perseguir, e vai ser guardado da hora da aprovação. Mas uma igreja fiel também recebe do Senhor um alerta. Fica ligado. Continue protegendo até onde você chegou. Mas por fim, o Senhor diz que as promessas serão concretizadas. Por fim, ele diz que a recompensa virá. Crente fiel recebe recompensa, meus irmãos. Crente fiel recebe resultados, frutificação. E aí o Senhor vai dizer no verso 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia! Glória a Deus! Então a primeira coisa que nós temos aqui como recompensa é ser coluna no santuário de Deus e não sair nunca mais. Nada mais nos demoverá. Por isso o Senhor está dizendo agora, ainda enquanto as coisas são abaláveis, fiquem firmes para que ninguém tome o que vocês receberam. Mas se vocês ficarem firmes, nunca, jamais, de jeito nenhum, de forma alguma, na próxima dimensão, alguém poderá te tirar da sua posição. Será coluna no santuário de Deus, jamais sairá. Por isso, o crente fiel ele tem a segurança de ser estabelecido eternamente no reino de Deus. Aleluia. Queridos, quando nós chegarmos na nova dimensão, nada poderá nos tirar mais de lá. Hoje um pecado pode nos tirar, hoje um vacilo pode nos tirar, hoje um ataque, se nós dermos direção para isso, pode nos derrubar, mas depois que nós vencermos, nada mais pode nos tirar dessa posição. Eternamente no reino e na comunhão com Deus. Isso significa que para sempre nós seremos o que devemos ser, com a nossa identidade firme, com a nossa vida honrada na presença do Senhor, porque essa é a promessa, essa é a recompensa que a igreja fiel recebe e estará para sempre com o Senhor. Aleluia. Mas isso é marcado de formas poderosas. E ele diz: será gravado com o nome de Deus, e com o nome da cidade de Deus, e com o novo nome que Jesus nos dará. Então a eternidade com Deus nos revelará muitas coisas novas. Aleluia. Que tal você perder isso? Hã? Que tal você ficar de fora disso? Hã? Que tal você continuar levando sua vidinha medíocre? Hã? Agora, se você, mesmo com pouca força, permanecer fiel, nós temos essas garantias. Muitas coisas novas. A nova cidade, o novo nome,
a nova criação, a nova formatação de Deus. Então, queridos, o que o Senhor tem para nós é uma nova identidade, uma nova cidadania, garantida pelas marcas do nome do nosso Deus, da cidade do nosso Deus. É a revelação plena de Jesus em nós. Estar nessa posição de igreja fiel é poder compreender plenamente o que o apóstolo Paulo disse. Hoje nós vemos como espelho embaçado, mas depois veremos realmente como ele é. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, não desista do que você já recebeu de Deus. A luta vem, a tribulação vem, mas o Senhor está dizendo, eu guardo você, eu protejo você. As situações aparecem para nós, mas o Senhor está dizendo que uma igreja fiel, mesmo na pouca força, não desiste, persevera, segue em fidelidade. Então, ainda que a nossa força seja pequena, insista, persevere em manter a paciência, porque a recompensa virá. A recompensa é garantida, queridos. Jesus já está voltando e ele diz, venho em breve. Venho em breve. Não brinque com isso. Não vacile. Guarde a palavra fiel e não negue o nome do Senhor. Retenha o que você já tem alcançado até aqui, para que ninguém tome a sua coroa. Mantenha-se consolidado. Não volte atrás. Meus irmãos, hoje Deus está falando com pessoas que muitas vezes se sentem fracas. Hoje o Senhor não está falando com super apóstolos, com super crentes. Hoje, mais uma vez, Deus está dizendo, eu não me importo com o seu currículo. Deus está dizendo, eu quero ver pessoas que em humildade e fidelidade se mantêm conectadas a mim. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos como a igreja de Filadélfia, abalada. Uma curiosidade é que a razão da sua pobreza, a razão da sua fraqueza dessa igreja era conectada com a razão da fraqueza da cidade de Filadélfia, que por muitas vezes tinha sofrido terremotos e, portanto, não conseguia se restabelecer rapidamente. Isso tornava uma cidade frágil. E assim também era a igreja, uma igreja frágil, mas mesmo diante dos estremecimentos, mesmo diante dos abalos, foi uma igreja que se manteve fiel. Eu quero dizer para você nessa noite, seja abalado, mas não desista. Seja estremecido, mas não pare de confiar no Senhor. Às vezes nós nos sentimos pequenos, limitados, sem grandes recursos. Mas Jesus nos lembra que aquilo, meus irmãos, que parece fraco, nas mãos dele é forte, aleluia. O nosso Deus é o Deus que falou com o apóstolo Paulo, dizendo, na sua fraqueza eu te fortaleço. Essa é uma igreja que foi fortalecida na fraqueza. Então o que importa não é o tamanho da nossa capacidade, mas o tamanho da nossa fidelidade, guardando a palavra de Deus. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que portas humanas parecem fechar-se constantemente. Não é verdade? Estamos como imigrantes numa terra distante e parece que portas continuamente se fecham diante de nós. Crises, economia difícil, limitações sociais, oposição espiritual. Mas essa carta nos diz que quando Cristo abre uma porta, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém pode fechá-la. E eu quero que você saia daqui nessa noite crendo nisso, para ser um crente fiel, para ser um crente aprovado e saber que Deus está te ajudando. E o que Ele vai fazer, ninguém pode parar. É por isso que o Senhor nos dá essa promessa de sermos coluna no templo de Deus.
O Senhor nos fala sobre estabilidade em meio à instabilidade da vida. O Senhor vai te fortalecer, meu irmão e minha irmã. O Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai nos consolidar nessa nação. O Senhor vai nos consolidar nesta geração. O Senhor vai nos consolidar neste continente. O Senhor vai fazer o que Ele prometeu, meus irmãos, porque Ele vela para cumprir a sua promessa. Não haverá instabilidades. Mantenha-se firme. Em Cristo, queridos, nós temos uma identidade inabalável, uma identidade eterna, mesmo quando tudo ao redor se abala. Filadélfia se manteve inabalável, se manteve firme, mesmo com pouca força. Então a perseverança é a chave. Apegar-se à palavra de Deus, mesmo quando há hostilidade ou desprezo, é isso que garante a coroa prometida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, como igreja fiel. Essa é a promessa para mim e para você, como Filadélfia. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, Deus não está olhando o tamanho da sua força. Deus está olhando o tamanho da sua fidelidade. Aleluia. Fique de pé, queridos, e diante dessa palavra, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Há uma porta aberta, há recursos dos céus, há provisões eternas.